E a Câmara de Paulínia conseguiu na Justiça suspender a decisão que determinava o afastamento de 13 vereadores da cidade. Sobre isso a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Felipe Pereira. Fê, essa decisão é definitiva? Ainda não, Van. Na prática não é definitiva, não. O que conseguiu é o embargo declaratório, enfim, a suspensão do embargo declaratório. Termos jurídicos demais para simplificar o seguinte para você aí de casa. A Câmara conseguiu, nesse primeiro momento, reverter a sessão ordinária que estava prevista para acontecer nesta quinta-feira, que ia contar apenas com os vereadores suplentes da história toda. Ou seja, os suplentes daqueles 13 dos 15 vereadores que foram afastados. Só que a decisão da Justiça, ou pelo menos a decisão que foi dada pela Justiça com base na afirmação do Ministério Público, ainda não considera que eles tenham sido inocentados nessa história. Ou seja, a denúncia do Ministério Público ainda continua valendo nas vias legais. Porém, a Câmara de Vereadores vai ter que dar algumas explicações, respostas, na verdade, ao Ministério Público, e o próprio Ministério Público também terá que dar respostas à Justiça para poder explicar melhor essa história. Para a gente poder lembrar, que a gente até falou sobre isso nessa semana aqui no VTV da gente, a história envolve a troca, né, de votos contrários à abertura de comissões processantes e de investigações ao prefeito Dixon Carvalho por conta da contratação de merenda escolar, de empresa de merenda escolar e também de lixo. Algumas conversas chegaram a ser feitas via WhatsApp, a gente tem até os prints delas, aí se puder rodar já pode colocar na tela. Essas mensagens mostram justamente o teor dessas conversas, justamente pedindo aí os cargos para os vereadores respectivos. Ao todo, um pouco mais de 60 cargos foram pedidos aí no meio dessa história, para que os vereadores não votassem ou votassem contra a abertura de investigações e que poderiam resultar em comissões processantes e até mesmo, eventualmente, a cassação do prefeito Dixon Carvalho. Esses prints aí foram usados também pelo Ministério Público, enfim, no embasamento da denúncia e acabaram sendo divulgados aí na imprensa por conta de toda essa situação. A gente pedindo aos vereadores os cargos, de fato, enfim, fazendo toda essa história. A gente entrou em contato com o advogado da Câmara de Vereadores de Paulínia, que explica exatamente a diferença entre embargo declaratório e o que é uma decisão quando se fala da justiça comum. Mas para você poder entender aí em casa, a justiça apenas suspendeu a sessão que iria acontecer hoje com os vereadores suplentes. Por quê? Os vereadores suplentes iriam provavelmente votar para a abertura de investigação contra os vereadores que foram afastados. E isso poderia criar uma insegurança jurídica muito grande na Prefeitura de Paulínia e também na própria Câmara de Vereadores, eventualmente chegando até o prefeito Dixon Carvalho. Mas é importante ressaltar que a investigação do Ministério Público ainda continua, ainda que o MP tenha que prestar algumas respostas à Justiça e a Câmara também tenha que dar algumas dessas respostas para dar continuidade a esse processo. Então é o seguinte, não acabou a investigação com relação à troca de favores por cargos públicos, mas por enquanto todo mundo continua onde está. A sessão a sessão de hoje foi suspensa. Por enquanto, as sessões da Câmara de Vereadores de Paulínia ainda seguem meio nesse impasse até que se resolva toda essa situação, viu, Van? É isso aí, Fê. Obrigada pelas suas informações.